Olá, queridos, boa noite. É um prazer estar com você, é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus com você e hoje poder meditar na palavra de Deus, refletir na sua palavra e a partir da Bíblia extrair lições para as nossas vidas, lições para o nosso dia a dia. Sabe, o tema que vamos estudar hoje à noite é algo que eu creio que diz muito a respeito do tempo que nós estamos vivendo. Quem de nós, nesse momento que estamos vivendo, não tem cometido erros? Talvez por estarmos vivendo tanto tempo em distanciamento social, ou seja, estamos passando tanto tempo dentro de casa, cada vez mais próximos da nossa própria família, talvez estejamos cometendo mais erros do que o de costume. Talvez nossas palavras estejam saindo erradas muitas vezes. Quem de nós nunca errou no falar? Quem de nós nunca se magoou com a palavra que ouviu? Eu lembro claramente de uma situação em que eu estava na igreja, no final de um culto, terminamos um momento maravilhoso, um momento agradável com a igreja. No final daquele culto, tinha terminado de pregar, estava ainda descendo os degraus do púlpito da igreja, quando um homem me parou ali e começou a falar algumas coisas. E aquele homem, um pouco descontrolado, me falou algumas coisas erradas, coisas que não faziam sentido para aquele momento, não faziam sentido para a minha pessoa, e aquele homem proferiu algumas palavras que foram me tirando do sério. Em determinado momento, depois de ouvir tantas coisas, eu saí do sério com aquele homem e eu disse a ele coisas que não deveria ter dito, ou no mínimo disse de uma maneira que não deveria ter dito. Com certeza você já viveu isso. Talvez você possa se lembrar aí de pessoas que magoaram você com palavras, de pessoas que tenham dito coisas a você que não deveriam ter dito, ou talvez dito da maneira errada. O fato é que eu e você, todos nós temos experiências em que já fomos feridos pelas palavras de outras pessoas. Mas também é verdade que todos nós já ferimos outras pessoas com aquilo que dizemos, com a maneira que dizemos, ou talvez até com o momento errado em que escolhemos dizer. E ferimos as pessoas, magoamos as pessoas. E nessa noite eu quero refletir na palavra de Deus justamente sobre isso. Nós estamos às quintas-feiras em nosso devocional falando sobre Tiago, estamos estudando a carta de Tiago e Tiago tem algumas lições sobre a língua, sobre o falar. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura no capítulo 13 de Tiago. Abre a sua Bíblia no capítulo 13 de Tiago. Nós vamos ler apenas o verso 2 por enquanto. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Tiago capítulo 3, verso 2. Tiago diz, todos nós sempre cometemos erros. Então, queridos, para que nós possamos começar essa reflexão nesta noite, é primeiro importante entender que nós sempre cometemos erros. Nenhum de nós é perfeito. Todos nós vamos falhar sempre. Em diversas ocasiões, ou seja, todos os dias nós vamos falhar. Todos os dias nós vamos cometer erros. Todos os dias nós vamos fazer algo de errado. Vamos ferir pessoas. Então, queridos, é importante saber que nós vamos falhar. É importante saber que nós somos suscetíveis ao errar naquilo que falamos. Mas devemos perseguir o ideal de acertar sempre, até mesmo naquilo que falamos. Para isso nós temos o exemplo de Jesus, para isso nós temos o exemplo do nosso Mestre. Então, queridos, eu queria pensar com você nessa noite. Como eu compartilhei com você, momento onde eu fui ferido por palavras ditas, palavras erradas, ditas no momento errado e da forma errada. Mas também, queridos, nós precisamos entender que nós ferimos as pessoas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, eu quero levar você a uma reflexão sobre esse momento. O tempo em que você está vivendo com a sua família, em casa. O quanto você tem errado com as suas palavras. Pensa um pouquinho nisso. O quanto você tem falhado, o quanto você tem errado naquilo que você fala. Será que o teu ânimo, as tuas emoções, estão alteradas a partir desse tempo que estamos vivendo? Eu me dou o direito de arriscar e dizer que, com quase toda certeza, você está alterado. O teu ânimo está alterado. Por quê? Porque todos nós estamos vivendo um momento difícil. Todos nós estamos vivendo um momento que não é um momento ideal.
E então, queridos, por viver um momento que não é ideal, uma circunstância que não é ideal, com ânimos alterados, nós estamos muito mais suscetíveis a cometer erros. Porque o nosso julgamento está alterado. O nosso julgamento está afetado por toda essa situação que vivemos. E o erro mais comum num momento como esse é justamente o erro no falar. Porque com ânimos alterados, nós então falamos palavras alteradas. Escolhemos a hora errada para falar, para reclamar. Escolhemos palavras erradas para dizer aquilo que sentimos. E então ferimos pessoas. Talvez nesse momento você possa tirar o proveito dessa situação. Reflita sobre o que você está vivendo agora. Reflita sobre o teu relacionamento com a tua família. Seja você casado, tendo filhos, morando com seus pais, com colegas com quem você divide um apartamento. Mas reflete um pouquinho sobre a maneira com que você tem errado ao conversar, ao falar, ao expor os teus pensamentos, os teus desejos, as tuas vontades, os teus sentimentos. É impossível acertar sempre. E Tiago então está dizendo justamente isso para a gente. Todos nós erramos sempre. Muito mais no falar. Então, primeiramente, eu quero que você reflita sobre você. Não é hora de pensar no outro. Não é hora de pensar no seu cônjuge. Não é hora de pensar no seu filho. Não é hora de pensar no seu pai, na sua mãe. É hora de pensar em você. O quanto você tem errado com o seu falar. Porque o seu falar pode ferir, pode magoar, pode matar as emoções de alguém. Será que você não está errando demais nesse sentido? Tiago nos traz esse alerta. Que esse tempo de pandemia, que esse tempo onde nós estamos vivendo um distanciamento social daqueles que não fazem parte do nosso círculo próximo, íntimo, estamos distantes dos outros, mas tão próximo, tão perto desses que são de casa, nós acabamos errando mais com esses que são de casa. Acabamos ferindo mais justamente esses que são de casa. Então, se você, no início dessa reflexão, ao ouvir a história de quando eu fui ferido por alguém e lembrou de momentos onde você foi ferido, e você pode se lembrar da dor daquele momento, de como as suas emoções foram reviradas naquela ocasião, pense o quanto você está ferindo, o quanto você está promovendo o mesmo sentimento, as mesmas emoções nas pessoas que estão perto de você. É hora de refletir, é hora de pensar. Porque nós cometemos falhas. Agora, queridos, quando você pensou nisso, se você entendeu isso, é hora de confessar, é hora de se arrepender. É hora de primeiramente conversar com Deus, dizer: Deus, perdoa pelo meu falar. Me perdoa pela maneira com que eu tenho me expressado. Perdoa por colocar as minhas frustrações em forma de palavras e atirá-las em cima das pessoas, justamente dos mais próximos. Deus, me perdoa por isso e me ensina a dominar a minha língua. É isso que Tiago vai continuar dizendo. Tiago está dizendo: olha, a língua é semelhante ao leme de um navio. Um navio tão grande, que é carregado por ventos tão intensos, mas por um pequeno leme ele é direcionado. Assim é o nosso corpo, direcionado pela nossa língua. Tiago então nos dá uma direção daquilo que precisamos fazer. Ou seja, pedir o controle de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso falar, sobre aquilo que sai da nossa boca. Porque se o Espírito Santo controlar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos, ele vai, com certeza, controlar a nossa língua. E nós saberemos o que dizer. Saberemos controlar para calar na hora certa. É isso que precisamos. Tiago, então, ele nos dá essa direção. Olha, a língua é tão pequena, mas ela pode incendiar o corpo todo, pode incendiar as relações. E ele diz: olha, uma floresta é queimada por uma pequena chama. Uma pequena chama que começa, incendeia uma floresta inteira. Relacionamentos podem se acabar por inteiro a partir de uma pequena palavra. Algo pequenino dito, mas talvez dito da maneira errada, na hora errada. Talvez até utilizando palavras erradas. Então é hora de refletir. Você tem sofrido desse mal? Você tem tido essa dificuldade? Falar o que não deve, da maneira que não deve e na hora que não deve? Assim, ferindo então as pessoas mais próximas.
confesse a Deus. Depois confesse a elas. Peça perdão a elas. Tente curar as feridas que você mesmo causou, pedindo perdão. Este é um bom caminho. Poder, diante de Deus, consertar as coisas através do perdão. Tiago, agora, a partir do verso 10, ele diz o seguinte: da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Por acaso pode uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que Tiago está querendo dizer aqui é o seguinte: de uma mesma boca não podem sair palavras de amor e depois palavras de ódio. De uma mesma boca não podem sair palavras de incentivo e depois palavras de depreciação. Então nós precisamos que o Espírito Santo controle a nossa língua. E qual é o meio para que o Espírito Santo controle a nossa língua? É trazendo para o nosso interior aquilo que é proveniente do Espírito, aquilo que é proveniente de Deus. Ou seja, se o teu interior estiver cheio de água doce, não vão sair palavras amargas de você. Entende? O que é que tem enchido o teu coração? O que é que tem enchido a tua mente? Que tipo de pensamentos você tem tido? Para controlar a tua língua, Tiago está dizendo que primeiro é preciso rever o que está no teu interior. E não é por acaso, então, que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração? O teu coração hoje está cheio de amargura? Você vai proferir amargura. O teu coração está cheio de paz? As tuas palavras serão palavras de paz. Então, se você quer o controle do Espírito Santo sobre aquilo que você fala, e você não quer magoar pessoas, você não quer ferir pessoas, principalmente aqueles que estão próximos de você, então é hora de encher o teu interior com as coisas que você quer colocar para fora. Você quer abençoar? Então encha o teu coração com as coisas que são de Deus. E então as tuas palavras serão palavras abençoadoras, como as palavras do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos, queridos. Não há como controlar a nossa língua sem que o nosso interior seja controlado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem problemas no falar? Da sua boca saem muitas palavras erradas? Não é a sua língua que precisa ser santificada, mas o seu interior. É preciso você santificar o seu interior, se encher, fazer com que dentro de você penetre aquilo que vem do Espírito. Encha a sua mente, o seu pensamento com as coisas do Espírito. E então, querido, você vai ter palavras boas para falar. Então, cheio do Espírito, das coisas do Espírito, será mais fácil o Espírito Santo controlar aquilo que sai da sua boca. Porque vai sair aquilo que estiver lá dentro. Permita que o Espírito Santo faça essa obra na sua vida. E eu creio que essa obra começa com a confissão. A confissão de que estamos errados. A confissão de que somos falhos. E então, depois de confessar e nos arrepender e nos acertar com quem precisamos pedir perdão, e então permitir que o Espírito Santo enche as nossas vidas e nos leve a proferir palavras que abençoam, principalmente os que estão mais perto de nós, aqueles que estão conosco. Que você seja um abençoador dentro da tua casa, que as tuas palavras sejam palavras de bênção, palavras que encham a tua casa de alegria, não de maldição, não de tristeza, não de mágoa, não de feridas. Que as tuas palavras sejam palavras curadoras. Isso é obra do Espírito Santo. Isso Ele pode fazer. Entrega a tua vida, o teu coração, o teu interior ao Espírito Santo. Deixa Ele encher você. E então as tuas palavras serão como flechas que acertam o alvo, não para ferir, mas para abençoar. Permita que o Espírito Santo faça essa obra na tua vida. Deus te abençoe.